agendei esta aula com um grupo de alunos, dos meus alunos do colégio, onde eu leciono para tratar de lei de Coulomb. Encerro um ciclo com a diferença de potencial, para que aí a gente possa entrar no estudo, iniciar o estudo da eletrodinâmica. Então, através dos estudos experimentais desenvolvidos por Charles Augustin de Coulomb com a balança de torção, ele consegue reunir dados suficientes para construir a função da força elétrica. Então, a força elétrica é igual à constante eletrostática do meio, vezes a carga de prova, vezes a carga pontiforme, dividido pela distância ao quadrado. Olha, vai aparecer aí para você no chat. Olha aí. Então, a força elétrica é igual à constante eletrostática do meio, vezes a carga de prova, vezes a carga pontiforme, dividido pela distância ao quadrado. Então, os estudos diz, a primeira informação que ela nos dá é com relação a esta constante K. Esta constante é a constante eletrostática do meio. Ela nos informa que o meio é fundamental para a relação entre as cargas dessas duas partículas. Então, se nós tivermos um meio, água, outro meio, ar, ou um outro meio que seja o vácuo, as relações estabelecidas entre essas partículas, entre essas cargas, elas são diferentes em cada um desse meio. No ensino médio, né? No ensino médio, nós tratamos da constante eletrostática do vácuo. Um outro dado importante que esta função nos proporciona é a relação da distância à força. Então, a relação entre força e distância é de inversa, elas são grandezas inversamente proporcionais. Então, olha só, se a gente obtivesse aí na multiplicação da constante do meio, da carga pontiforme e da carga de prova, essa multiplicação resultasse num valor 1, né? Nós teríamos no denominador distância ao quadrado, e esse valor da distância ao quadrado, ela mostra para nós aí esse denominador, que à medida que a distância aumenta, a força diminui. E à medida que a distância diminui, a força aumenta. Então, é a força de interação entre as partículas, né? Então, é importante notar esta relação entre essas grandezas, entre a grandeza distância ao quadrado e força elétrica, tá? Então, à medida que a força vai aumentando, ela vai aumentar, a intensidade da força aumenta, isso significa que a distância entre essas partículas, ela está diminuindo. Olha só, esse Q maiúsculo aí da equação é denominado de carga pontiforme. Neste momento aqui, não é tão importante a gente discutir a função da carga de prova e da carga pontiforme. Mas quando nós estivermos tratando de campo elétrico, nós vamos verificar que a carga pontiforme, ela é responsável por criar o campo elétrico, enquanto a carga de prova, ela simplesmente se presta a determinar a extensão e a morfologia deste campo, né? Então, a carga de prova é testar a extensão do campo elétrico da carga pontiforme. Então, a carga aqui é denominada de carga de prova. Mas veja que isso é uma convenção. Nós podemos ter uma equação da força elétrica onde são multiplicadas duas cargas pontiformes. Olha só. Na multiplicação de duas cargas pontiformes, a força elétrica, a função da força elétrica, ela vai ter esta configuração aí, ó. Força elétrica é igual a constante eletrostática do meio, vezes a carga pontiforme, vezes a carga pontiforme dividido pela distância ao quadrado, que poderia ser expressa
né, da seguinte forma: força elétrica vezes a constante eletrostática do meio, vezes a carga pontiforme ao quadrado dividido pela distância ao quadrado. Poderia ter simplesmente essa expressão. Outra forma de nós expressarmos, e que mostra para nós que realmente as cargas, seja pontiforme ou seja carga de prova, são convenções, né? É que eu também posso expressar a força elétrica como sendo o produto de duas cargas de prova. Olha só. Posso expressar dessa forma, que de maneira abreviada, simplificada, pode ser expresso, correto? Bom, cada uma dessas grandezas, elas têm uma unidade ao quadrado. A distância ao quadrado, ela é medida em metros. Tá? Pode ser medida em metros, pode ser medida em centímetros, pode ser medida em milímetros, mas a unidade de medida de referência da distância é metros. Lembrando que nós temos aí, ó, essa distância representada pela letra D, ela pode ser expressa pela letra R. Quando ela está sendo expressa pela letra R, ela está também em ânsia. Né? Então, nós sabemos que a letra R é... Oi, Diana, tudo bem? Obrigado por estar aqui conosco. Então, o raio, essa letra R representa raio, e raio é a distância do centro da circunferência a um ponto desta circunferência. Então, ó, neste caso aí, nós temos raio ao quadrado, representando distância. Né? Aí te parece um pouquinho confuso, não ficou? Olha, eu posso expressar raio também, ou usar simplesmente distância. Por quê? Olha, quando o Bohr estava estudando o átomo de hidrogênio, ele começa esse estudo pelo átomo de hidrogênio, que é um átomo muito simples. Tem um elétron na eletrosfera, né, com um núcleo contendo um próton e um nêutron. Então, toda a física quântica difundida por Bohr é estudada baseada no átomo de hidrogênio. Ó, satisfação é minha ter vocês o conteúdo de eletrodinâmica, tá? Bom, então o Bohr ele estuda começa a estudar todos esses conceitos da física quântica estudados por Bohr a partir do átomo de hidrogênio. Inclusive a quantização, né, pensada por Bohr é através dessa ideia do átomo de hidrogênio. Então o elétron ele absorve uma determinada quantidade de energia e salta um nível quântico. Então, essa quantidade de energia que ele vai receber é um pacote de energia. Então, um pacote, em latim o termo quanta. Então, quando você ouvir a palavra física quântica, você tem que remeter à física de pacotes de energia. Então, a física quântica é aquela física que trabalha apenas com energia, tá? Bom, e no átomo de hidrogênio, o que você tem que imaginar? Que o centro é uma circunferência. O centro dessa... Nós temos com uma partícula de próton e uma partícula de nêutron. E na circunferência, circundando este átomo, né, o átomo de hidrogênio, nós temos um elétron. Observem só que este modelo atômico que nós estamos tratando aqui, que eu estou apresentando, onde você tem um modelo planetário, como se fosse uma metáfora do modelo planetário. É claro que hoje tem um modelo atômico muito mais atualizado, contemporâneo, então, onde se trabalha com orbitais. Mas esse conceito do Bohr, lá nos primórdios, lá nos anos 1920, é válido para a gente entender por que está se utilizando o R como raio ao quadrado, tá bom? Bom, esta é a força elétrica, é uma força fundamental para nós, né?
E ela é tão importante, e eu usei aí esta palavra, ela nos proporciona a compreensão desta força. Então, nós temos 4 forças fundamentais. A força elétrica. E é importante lembrar essa ideia da força gravitacional, porque o Coulomb ele se apropria desta ideia de força gravitacional para desenvolver esta equação. Né? Primeiro, porque a ideia de força é muito similar. Só que na ideia de força gravitacional, você tem um planeta de um corpo celeste de massa maior e um segundo corpo de massa menor. Então, por exemplo, a relação entre o planeta Terra e a Lua. Então, ali você estabelece uma constante gravitacional representada pela letra G e a distância entre esses dois corpos. Vou colocar aí no chat, ó, a força gravitacional. Então, força gravitacional, nós temos a constante G vezes a massa do corpo maior, vezes a massa do corpo menor, dividido pela distância ao quadrado. Então, ó, essa massa do corpo maior, para o Coulomb, ela chamou de carga pontiforme. E a massa do corpo menor, m minúsculo, o Coulomb chamou de carga de prova. A letra G é a constante gravitacional, que o Coulomb utilizou a constante eletrostática do meio. Como eu disse, cada meio tem sua constante, mas no ensino médio, no Enem e parte da graduação, a constante eletrostática do vácuo já é válida. O campo elétrico, a expressão do campo elétrico é força dividida pela carga de prova. No lugar desse F aí, que é a força elétrica, nós vamos colocar a constante eletrostática do meio, vezes de fração, a gente conserva o numerador e inverte o denominador. Quando nós invertemos e dividimos a prova, vai restar para nós a constante eletrostática do meio, vezes a carga pontiforme. Esse que é maiúsculo aí, gente, é carga pontiforme, viu? Então, ó, carga pontiforme. Essa carga pontiforme dividido ao quadrado. Por que é importante a gente fazer essas substituições? É importante porque quando a gente olha a primeira equação do campo elétrico, nos faz crer, nos parece que a força elétrica, que o campo elétrico é criado pela carga de prova. E como eu disse para você inicialmente, a carga de prova ela só se presta para determinar a extensão e a morfologia do campo elétrico. Ela não cria o campo elétrico. Então, quando nós obtemos essa segunda equação aí, a gente percebe que o campo elétrico, de fato, ele é criado pela carga pontiforme. Tá? Então, a carga pontiforme é que vai gerar, que vai criar o campo elétrico. E aí fica aquela pergunta, o que é o campo elétrico? Até aqui, até esse momento, quando você trabalhou lá com mecânica no primeiro ano, você estudou, lá no segundo ano você já se deparou com alguns conceitos de energia. Ondas, calor, então está envolvendo muito mais energia do que matéria. Tanto que ali, quando a gente trabalha com energia, né, seja a energia sonora, das ondas, né, ou energia eletromagnética, da luz, da radiação eletromagnética, ou do calor, a gente diz propagação. A gente não menciona mais em nenhum momento, a gente não fala mais em deslocamento, porque o que se desloca é matéria. Então, aqui também, da mesma forma, nós estamos trabalhando com energia, com eletricidade, nós estamos trabalhando com energia mesmo, né? Mesmo quando nós estamos tratando com elétrons, prótons e nêutrons, que são cargas que possuem denominada como relativística. Não é como a massa de uma borracha, a massa de um carro, certo? Nós estamos tratando aqui de energia. Então, essa carga pontiforme aí é a carga gerada pelo campo elétrico de uma partícula eletrizada. Então, esta região, o campo elétrico é uma região de influência desta carga. Sem que dois corpos entrem em contato, uma partícula influencia a outra.
Então, o campo elétrico é isso, é uma região de influência de uma partícula sobre outras partículas. Uma ou mais partículas. E essa interação entre essas partículas, a relação entre essas partículas pode ser de atração ou de repulsão. Então, o campo elétrico ele pode atrair ou pode repelir essa outra partícula, tá? Bom, a unidade de medida do campo elétrico. A unidade de medida do campo elétrico a unidade de medida do campo elétrico é Newton por Coulomb. Então, o campo elétrico é medido em Newton por Coulomb. Olha só, esse Newton aí é da força elétrica, essa letra N é Newton, tá, colegas? O Newton, o Sir Isaac Newton. E a letra C é uma homenagem também, mas agora ao Coulomb, ao Charles Augustin de Coulomb. Muitas vezes a gente tem uma tendência a portuguesar e pronunciar Coulomb, né? Mas como ele é francês, a melhor pronúncia seria Coulomb. Então é Charles Augustin de Coulomb. Então a unidade de medida do campo elétrico é Newton por Coulomb. Bom, então aqui, a primeira coisa que a gente já vai distinguir é a relação, a importância da força elétrica e do campo elétrico. Quando nós estudamos lá no início do ano eletroestática, né, nós mencionamos ali a atração entre os corpos. Quando nós atritamos lá aquela caneta no nosso cabelo ou numa sacola de plástico e aproximando aqueles pedaços de papéis, a gente estava trabalhando com o quê? Eletrização dos corpos por atrito e depois por indução. Não estávamos em nenhum momento mencionando o campo elétrico, a força elétrica. E aqui a gente já pode tratar aquele conhecimento de forma diferente, mostrando que aquele fenômeno elétrico ele é provocado pelo campo elétrico. Então, não é a força elétrica que atrai os corpos, mas sim o campo elétrico. Então, a força elétrica é um elemento do campo elétrico. Então, é o campo elétrico, é a grandeza que vai gerar este fenômeno de atração e repulsão entre as cargas. Lembrando que duas cargas, dois corpos, eles vão se atrair quando eles tiverem sinais de carga diferentes. Então, um corpo está carregado positivamente, o outro corpo está carregado negativamente. Quando esses corpos estão carregados com cargas opostas, eles vão se atrair. E como que os corpos ficam carregados com cargas diferentes? Lembrando, o corpo que está carregado negativamente é porque ele tem excesso de elétrons. E o corpo, quando ele está carregado positivamente, ele tem falta de elétrons. E aí eu gosto sempre de lembrar, e eu acredito que lá no início do ano eu fiz esta metáfora também, fiz essa relação. Imagine a relação que tem entre o sódio e o cloro, né? Então, no estado fundamental, o sódio tem 11 elétrons e 11 prótons. Então, o estado fundamental ele é eletricamente neutro. Quantidade de elétrons, carga negativa, igual a quantidade de prótons, carga positiva. E o mesmo acontece com o sódio. O sódio tem 17 elétrons no estado fundamental e também 17 prótons no estado fundamental. Então, ele está eletricamente neutro, mesma carga de elétrons e prótons. Mas, na medida que nós temos uma molécula de sódio próxima a uma molécula de cloro, vai haver uma retirada de um elétron do sódio para complementar a carga, o octeto do cloro, formando uma molécula de sal de cozinha, né, cloreto de sódio. Então, quando nós retiramos este elétron do sódio, ele está carregado positivamente, com falta de elétrons, excesso de prótons. E o sódio que recebeu o elétron, ele fica carregado
negativamente. Ele tinha 17 elétrons, com mais um elétron que ele recebeu, passa a ter 18 elétrons. Então, ele tem excesso de elétrons. Ele está carregado negativamente, ok? E aí eles vão formar uma molécula de sódio, de cloreto de sódio, que é uma ligação por ligação iônica. Lembrando que o sal hoje, né, é um dos vilões da saúde, da nossa saúde do indivíduo humano contemporâneo. Então, nós temos que ter cuidado ao nos alimentarmos, sobretudo com alimentos industrializados ou superindustrializados. Não sei se vocês ficaram sabendo dos órgãos de saúde, para que nas embalagens de alimento conste lá um selo mostrando que o alimento é superprocessado. Porque se ele é superprocessado, ele tem uma alta quantidade de sódio, cloreto de sódio, de sal de cozinha, né? E uma grande quantidade também de açúcar. Então, açúcar, ao longo do tempo, ela vai provocar diabetes, e de cozinha em excesso, ele vai provocar aumento da pressão arterial. Então, o ideal é sempre consumir produtos que não sejam industrializados, produtos naturais. Então, você ir ao supermercado, mas adquirir produtos naturais, né, hortifruti granjeiros, e você mesmo produzir. Evitar de consumir refrigerantes, salgadinhos, né? Principalmente o salgadinho, porque ele tem uma grande concentração de sal de cozinha, de sódio. Porque o sal de cozinha ele é o principal conservante dos produtos industrializados. Por que ele é o principal conservante? Porque o sal é muito barato, né? Então, o sal sendo muito barato, ele vai ser utilizado amplamente pela indústria alimentícia, para evitar que o produto se perca rapidamente, para conservar. E então a gente deve evitar o sal de cozinha. Então, aí essa relação química, né, e também física do sal de cozinha e esse desdobramento de uma tecnologia das ciências da natureza, medicina, a nutrição, né, são tecnologias associadas às ciências da natureza, matemática, física, química e biologia, tá? Então, retomando aqui, ó, então nós já lidamos aí com a força elétrica, já começamos a compreender um pouquinho, podemos mencionar o trabalho elétrico. Gente, o trabalho elétrico, o símbolo do trabalho elétrico, símbolo dele, a letra T, é maiúsculo. A função do trabalho elétrico, um trabalho elétrico é igual a força elétrica dividido pela carga. Então, olha aí, para a gente calcular o trabalho elétrico, nós temos que dividir a força elétrica pela carga. E por que é tão importante a gente estudar o trabalho elétrico? Olha, se nós não estudarmos o trabalho elétrico, a gente não pode compreender diferença de potencial, a tensão. Quando a gente fala em Enel, né, na concessionária de energia elétrica de Goiás, a gente está falando de uma quantidade de energia que está disponível na nossa tomada. Né? Aí, quando você compra um aparelho, normalmente você procura lá, é 110 ou 220? Você tem essa preocupação. Então, para que a gente se preocupe, entenda esta tensão de 110 a 220, nós temos que estudar o trabalho elétrico. É o trabalho elétrico que nos vai propiciar compreender o que é essa tensão de 210 ou 220 volts, tá bom? E para entender o trabalho elétrico, consequentemente, a gente teve que estudar o campo elétrico, estudar a força elétrica. Porque, vejam só, nós acabamos de estudar que o campo elétrico é igual à força elétrica dividido pela carga. Nós não acabei de mostrar isso para você? Aí você olha ali e fala assim, professor, mas o trabalho também é a força elétrica dividida pela carga. E eu vou falar para você,
Então, por que a gente estudou o campo elétrico? Para mostrar que é o campo elétrico que realiza o trabalho sobre a carga. Então, esta é a importância, essa é a leitura qualitativa que a gente está fazendo do campo elétrico. É o campo elétrico que realiza trabalho sobre a carga. E que trabalho é esse? Quando eu estou falando de trabalho aqui, trabalho elétrico, não é o mesmo conceito de trabalho que a gente tem no dia a dia, não, que é aquele trabalho remunerado, de ocupação, né? Esse trabalho que a gente fala tanto em mecânica quanto em eletricidade, tem outras relações. Por exemplo, aqui o trabalho elétrico significa a, a força aplicada na partícula para que ela se desloque de um ponto A um ponto B do campo elétrico. Então, quando essa partícula se deslocou de um ponto A ao ponto B, o campo elétrico realizou sobre ela um trabalho, tá certo? E é este trabalho, é esse deslocamento por ele de medida de trabalho elétrico. Unidade de medida de trabalho elétrico é Newton por Coulomb. Então, a unidade de medida de trabalho elétrico ela pode ser expressa em Newton por Coulomb. Ou trabalho pode ser expresso como sendo Joule. A unidade de medida de trabalho é Joule. Olha aí. A letra J aí, ó, é a abreviação de Joule. Então, o trabalho elétrico ele pode ser medido em Newton por Coulomb ou pode ser também medido em Joule, tá? Bom, por que a gente vai apresentar aqui também como Joule? Porque lá no trabalho mecânico a gente mede exclusivamente o trabalho em Joule, tá? Ah, mas aí você pode dizer, não, mas espera aí, não tem outras formas de medir o trabalho mecânico? Não tem? Eu não posso medir esse trabalho mecânico em HP? Você já ouviu falar de medir em HP, em horsepower? É porque lá nos primórdios do, do estudo do trabalho mecânico, existia esta unidade de medida, também denominada de horsepower. Então, tem uma relação entre o HP, o horsepower e o joule. Olha só. Informação, ó. O trabalho, aqui eu vou colocar o tal. Então, olha só, gente. Ó, diferença. Às vezes dá no Enem e pergunta, calcule ou no ADP, a abreviação. Então, sempre que eu estiver falando de diferença de potencial, eu estou falando de BDP. Então, ao invés de usar a letra T de potencial, por quê? Olha essa equação aí, ó. A diferença de potencial, ela representa aí, ó, a diferença entre o potencial, a tensão no ponto A e a tensão no ponto B. Isso pode ser expresso como sendo a carga, o produto da carga, vezes o potencial no ponto A menos o potencial no ponto B. Breves, como ali ele está tratando de potencial, por que depois de algum tempo deixa de falar de diferença de potencial e fala simplesmente em potência? Porque se um dos pontos tiver um potencial zero, por exemplo, se o potencial no ponto U, o B, é igual a VB, se ele for igual a zero, se ele for igual a zero, nós só vamos ter um ponto
de potencial, somente uma região com potencial. Ó. Se isso aí, ó, UB igual a VB, que é a diferença de potencial no ponto B, for igual a zero, nós só vamos ter o potencial num ponto, que é o ponto A. Então, o trabalho ele passa a ser representado, olha só, ele passa a ser representado dessa forma aí, ó. O trabalho de A a B é igual a carga, no caso ele é a carga de prova, vezes o potencial no ponto A, que também pode ser expresso da seguinte maneira. Simplesmente eu chamo de trabalho é igual ao produto da carga vezes a tensão. Então, ó, isso aí são as diversas formas que eu posso expressar trabalho, tensão, tá? Por que se mantém todas essas formas de expressar? Porque é a forma didática de você apresentar este conteúdo. Mas chegou em um determinado ponto que a gente não vai mais tratar com a terminologia da letra U, somente utilizar V. Então, sempre que eu falar de tensão, eu estou me referindo a esta letra V ali, tá? Então, forma. Então, você veja o caso da pilha. A pilha que a gente compra para colocar num controle remoto, às vezes num carro de controle remoto, né? Numa bateria de celular. E ali nós temos uma tensão de 3 volts. Então, essa tensão é a voltagem, ó. Então, quando ele fala tensão de 3 volts, ele está falando uma voltagem, tá? Então, voltagem de 3 volts. Bateria lá, ó. Qual que é a voltagem da sua bateria? A voltagem é de 3 volts. Então, como a gente lê aí, ó. Como que a gente lê? Lê-se 3 volts. Então, essa é a maneira correta da gente ler. Então, ó, o V maiúsculo é voltagem ou tensão, tá? E a letra V minúscula é volt. Volt é a unidade de medida de voltagem. Então, volt é a unidade de medida de voltagem. Colegas, até aqui, esta aula de hoje é até este ponto, para que eu pudesse mostrar para vocês. E assim, muito rudimentar, tá? Eu falei de força elétrica de forma muito rudimentar, falei também de campo elétrico de forma muito rudimentar, de trabalho elétrico muito rudimentar, mas assim, muito por cima, para que a gente pudesse atentar para esta grandeza da eletrodinâmica. Então, aqui, a partir deste ponto, nós estamos adentrando a sequência didática chamada de elétrica. Então, na eletrodinâmica, nós vamos tratar inicialmente de tensão, corrente e resistência elétrica. Essa é a tensão é tão importante porque naquela aula lá no Meet, nós estávamos tratando de corrente. Então, só existe corrente elétrica quando eu aplico uma tensão, uma diferença de potencial em um condutor. Então, eu quero encerrar esta aula neste ponto aqui, tá certo? Vou encerrar essa aula neste ponto, onde nós tratamos aí sobre a sequência didática que se inicia lá com nenhuma pergunta. Então, posso encerrar essa videoaula? Eu posso encerrar, colegas? Olha, muito obrigado a vocês que dedicaram esta hora, né, de estudos de eletricidade. E semana que vem nós temos aula no Meet. E depois. Obrigado, Manuela. Obrigado pela participação.